Olá, tudo bem? Espero que sim. Nesse tempo difícil que a gente está passando, de pandemia, de muitos contratempos, né? A gente entende que cada um tem um modo de pensar, um modo de agir, a gente entende as dificuldades que todos estamos passando. E a gente acha que da nossa geração ninguém passou por isso, e não passou mesmo. Mas todas as gerações, de alguma forma, passam por pandemia, por dificuldades, por algumas cóleras. E no tempo de Kardec, ele passou por isso e escreve muito bem sobre a pandemia, que é como se fosse hoje, serve para hoje, inclusive. E saiu na revista Espírita de novembro de 1865. Muitos adversários do espiritismo compararam o espiritismo a uma peste que tomava conta da humanidade. Kardec refuta a tese e escreve sobre a pandemia. Alguns historiadores contam que essa pandemia causou o maior número de mortes no século XIX. Era uma doença bacteriana intestinal, normalmente causada pela ingestão de alimentos ou água contaminada. No artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritas foram preservados da pandemia pelas suas crenças. De imediato, Kardec discorda da tese, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto, mas que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças, que esta força repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Há diversos estudos que correlacionam fé com saúde, mas não se limita apenas na crença espírita. Kardec falou do medo, que por si só desarmoniza a saúde física e mental, gerando ansiedade e estresse. Para o espírita não deve haver o temor à morte, porque acredita na imortalidade da alma. Isso não significa que não damos valor à vida física. O corpo físico é o veículo da evolução. Kardec comenta sobre a importância da serenidade, que será vital para a nossa saúde emocional e mental. Ser obediente e resignado, ajustando sua conduta às necessidades atuais, visando a saúde pessoal e coletiva. No final do artigo, Kardec insere uma mensagem espiritual do Dr. Demelry, que foi médico na sua última encarnação. O espírito do doutor acentua a importância da higiene, como hoje, para evitar o medo, que é pior do que o próprio mal pandêmico, e para não ignorar os primeiros sintomas da doença. O espírito enfatiza a confiança em si mesmo e em Deus como fatores vitais de saúde. Por fim, o Dr. Demelry fala do temperamento espiritual, que nada mais é do que a saúde emocional e mental para evitarmos mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades, investindo na brandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão, que nos ajudarão a manter a saúde espiritual, ainda que o corpo venha adoecer. Seguimos confiantes que o barco não está à deriva e que Jesus está conosco. E para que você entenda que isso não é conversa fiada, lembra da passagem do Cristo, onde os apóstolos, ainda discípulos,
no barco e o mar revolto e uma ventania, e eles, com muito medo, chamam Jesus, e Jesus acorda e fala: homens de pouca fé. E ele acalma a tempestade e o mar. E a gente, entendendo isso, a gente entende que a fé é importante nesse momento de mar revolto e que o Cristo está conosco nesse barco. Ele não está à deriva. Deus te abençoe.